Bom dia a todos os irmãos da Igreja Batista da Graça. Nós estamos sentindo imensa falta dos nossos cultos. Estamos sentindo imensa falta da nossa comunhão presencial. Nós temos orado para que Deus abrevie esse tempo e que logo possamos nos reunir novamente, presencialmente, uns com os outros e desfrutar de toda a abundância, de toda a riqueza que a comunhão em Cristo nos proporciona. Eu vou orar nesse instante, antes de nós considerarmos a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Deus soberano, sábio, perfeito, que governa todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, o universo grandioso, o universo em sua minuciosidade. Nós suplicamos graça, suplicamos o teu favor para nós. Suplicamos o teu favor para a nossa igreja, os nossos membros, as famílias que congregam conosco. Suplicamos o teu favor para o nosso país, sob diversos aspectos tão vulnerável. Pedimos que o Senhor nos ajude. Pedimos que o Senhor abrevie esse tempo de sofrimento, onde a gente enlutada, a gente confusa, a gente sofrendo, a gente perplexa, a gente cheia de dúvidas. Rogamos ao Senhor graça, visite o nosso país com uma obra poderosa do Senhor. Que o Senhor glorifique o teu nome em nossa nação. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós temos considerado aos domingos pela manhã a segunda epístola de Paulo aos Coríntios e hoje chegamos ao capítulo 6, a partir do verso 14. Lerei até o capítulo 7, o verso 1. Eu peço que você tenha diante de si a palavra de Deus e que a leia comigo nesta hora. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14. É muito importante que você considere nem tanto aquilo que digo, mas aquilo que está escrito na palavra do Senhor aqui e que tudo quanto eu venho a dizer seja realmente em absoluta conformidade com a palavra de Deus. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 14, diz assim: Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Nós hoje vivemos um tempo em que pedem de nós que nós apliquemos as medidas sanitárias, as medidas higiênicas, as medidas de limpeza. Se nós adentramos a um hospital, pedem que nós lavemos as nossas mãos, usemos o álcool em gel, utilizemos eventualmente, dependendo do ambiente onde formos, roupas adequadas para ali nos introduzirmos. E quando nós saímos do hospital, nós também procedemos de igual maneira, nós procuramos nos limpar aqui as nossas mãos e lavar aquelas vestimentas. Pedem que façamos isso em nossas casas, pedem que façamos isso em eventuais reuniões na igreja. Esse é um tempo assim, não é? Pedem que nós nos descontaminemos. Em princípio, esta é a recomendação.
Houve um tempo em que as pessoas entendiam acerca da contaminação, acerca da impureza, mas elas não conheciam vírus e bactérias. Este entendimento do que é vírus e bactérias veio de alguns cientistas mais da modernidade. Para nós hoje isso parece alguma coisa bem natural, bem comum, mas houve tempo em que as pessoas não desfrutavam desse conhecimento. Mas elas entendiam o que era impureza, elas entendiam que os contatos contaminavam, elas entendiam que havia uma impureza litúrgica e uma impureza espiritual. Ou seja, Israel, e o próprio, por orientação do próprio Deus, sabia o que era a impureza. Desde os tempos de Moisés, quando o tabernáculo foi erguido, aquele lugar de culto, e depois no templo de Davi, havia lá à entrada do tabernáculo uma bacia com água que eles precisavam fazer, os rituais da purificação. Também havia lá, junto ao templo de Jerusalém, os tanques em que as pessoas precisavam se lavar. Aqui, no texto que nós estamos considerando, você se lembra, o apóstolo, ele está sofrendo críticas entre os crentes coríntios. Alguns estavam dando ouvidos a pessoas perversas e ímpias em suas críticas ao apóstolo. Ele dirá no capítulo 5, no verso 11, eu espero que também, ele diz aos crentes coríntios, a vossa consciência nos reconheça. Ele diz no verso 17 do capítulo 5, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, ele fará referência ao fato de que Deus lhe entregou o ministério da reconciliação. E ele diz no capítulo 3, no capítulo 6, verso 3, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Diz o verso 4, pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. E ele dirá então, a partir aí do verso 12, acerca da sua condição, a sua integridade. Ele diz aos crentes coríntios, não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Isso foi o que vimos semana passada. Ora, ele diz, dilatai-vos também vós. Dilatai-vos também vós, como a gente viu. Ou seja, vamos abraçar, vamos acolher as coisas boas, as coisas santas, as coisas verdadeiramente belas. Mas o apóstolo, entretanto, nesse instante, introduz uma advertência importante nesse contexto. Ele vai falar acerca do jugo desigual com os incrédulos. Ele dirá, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com os incrédulos? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Ele fala aqui para nós não nos colocarmos em jugo desigual com os incrédulos. Não sei se você sabe o que é um jugo. O jugo era aquele instrumento, ainda hoje usado, aquele instrumento que se colocava entre dois animais, entre uma junta, ou seja, dois animais, colocando ao pescoço de um e ao pescoço do outro, e aqueles dois animais realizavam uma tarefa juntos, exercendo a sua força para arar a terra, para puxar algum instrumento, para puxar algum meio de transporte. Isso era o jugo. E o jugo era exatamente posto ali sobre o animal para que ele
pudesse usar a sua força como tração. E já na lei de Moisés, lá em Deuteronômio 22, verso 10, se diz para que não se coloque no mesmo jugo um boi e um jumento. Isso é um jugo desigual, colocar um boi e um jumento no mesmo jugo, juntos. E a razão não é que o jumento e o boi tenham problemas em si mesmos. Aliás, eles eram altamente prezados pelos hebreus desde tempos remotos como bons animais, cada qual prestando o seu devido serviço. O problema é que o boi e o jumento têm características muito diferentes, tamanhos diferentes, forças diferentes, temperamentos diferentes. O boi com uma força maior, o jumento, às vezes tem um temperamento cismado, ele empaca. E muitas das vezes também a diferença do próprio asseio dos dois animais. O boi come apenas a erva, o jumento come muitas coisas. E o jumento tem um hálito muito desagradável, muito forte. O boi se incomoda com aquilo. E na hora que vão os dois trabalhar daquela maneira, aquilo não funciona. Ou seja, nós estamos aí exatamente diante de um jugo desigual. É daí que vem essa expressão. O resultado é a frustração. O resultado é energia despendida. O resultado é muito aborrecimento. Tente colocar um boi ou um jumento debaixo do mesmo jugo e você vai sofrer, você vai ter uma tarefa difícil para realizar. E o apóstolo então faz 5 perguntas retóricas a partir daí. Ele vai dizer: que sociedade, que comunhão, que harmonia, que união, que ligação. Ele usa essas 5 expressões: sociedade, comunhão, harmonia, união, ligação. O que esses substantivos transmitem para nós? O que essas palavras, esses vocábulos transmitem para nós? A ideia de participação, a ideia de intimidade, de parceria, de compromisso, de relação de aprovação e propósito comum, a ideia de concordância, a ideia de fazer-se parte. Até a palavra ligação aqui, quando ele diz no verso de número 16, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Essa palavra é interessante na língua grega. É o ato de colocar junto ou depositar em lugar comum de votos. Ou seja, que ligação de votos, de propósitos tem aí entre o santuário de Deus e os ídolos? E aí o apóstolo passará a estabelecer então 5 contrastes: justiça e iniquidade, luz e trevas. E não há, quando se pensa num grande contraste, o mais remoto é luz e trevas. É uma diferença imensa. Que diferença que comunhão, que harmonia entre Cristo e o maligno, entre o crente e o incrédulo, entre o santuário de Deus e os ídolos. O santuário de Deus era uma coisa santa, sagrada, não tinha ídolo nenhum, não tinha nada, não podia ter impureza, era uma coisa sagrada, era ali que assinalava a presença de Deus entre os homens. Aquilo não era um lugar para ser idolatrado, a razão pela qual Jesus expulsou ali os vendilhões e os cambistas daquele templo, porque eles tinham lá um outro ídolo, estavam se dobrando ao ídolo chamado Mamon, ao Deus da riqueza. A resposta para essas 5 perguntas que o apóstolo, perguntas retóricas que o apóstolo faz é nenhuma. Não há nenhuma sociedade, não há nenhuma comunhão, não há nenhuma harmonia, não há nenhuma união, não há nenhuma ligação. Não há. É esta a resposta que o apóstolo lembra que nós devemos oferecer. E por quê? Ele vai dizer que porque nós somos santuário do Deus vivente. Ele dirá aí no verso 16, a parte B até o verso 18. Ele dirá porque nós somos
santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O que o apóstolo está fazendo aqui? Ele está citando promessas do Antigo Testamento. Promessas e consequentes mandamentos do Antigo Testamento. Porque em toda promessa que se tem na Bíblia, há embutida também uma demanda ou resposta ética de nossa parte. Para simplificar, toda promessa de Deus traz um preceito, traz um mandamento, traz um dever. No verso 16, aqui o apóstolo cita Levítico 26, verso 12, Ezequiel 37, verso 27. No verso 17, ele cita Isaías 52, 11. No verso 18, ele cita 2 Samuel 7, 14 e 1 Crônicas 17, 13. Ele vai dizer as promessas de Deus. Eu habitarei, falando lá do povo de Deus, e andarei entre eles. Serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Deus está falando do seu santuário entre os homens, entre o povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos. Esse verbo separar é um verbo que está desde o Antigo Testamento na raiz da expressão de santificar alguma coisa. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, Deus poderoso, todo-poderoso. Nós somos um povo com quem Deus fez aliança. Habitarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nós somos um povo chamado à santidade. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai. Ou seja, nós somos adotados agora na família de Deus. Adotados por graça na família de Deus, e temos aí então a demanda ética, não é? A mesma promessa, agora o preceito. Nós temos a demanda ética de sermos iguais ao nosso Pai. Jesus vai dizer, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial. O apóstolo Paulo dirá, filhos da luz. Ou seja, para que nós possamos dizer que expressamos o caráter, refletimos a natureza do nosso Pai. Porque o nosso Pai é santo. Ele diz, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não apenas na adoção, mas também na imagem, na semelhança, no caráter, na condição dos atributos morais e comunicáveis de Deus. Nós passamos a ser, vamos nos tornando, melhor dizendo, como nosso Pai Celestial. E aí o apóstolo então dirá no verso 1 que nós devemos, do capítulo 7, que nós devemos aperfeiçoar a nossa unidade, a nossa santidade, perdão. Tendo, pois, o amados tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Quais promessas? Aquelas que ele acabou de citar aí, dos versos 16 ao verso 18. E qual é a demanda? Ele dirá assim, purifiquemo-nos de toda impureza. A ideia de purificar é limpar, é livrar de contaminação. Você sabe, se você tiver um copo de água limpa e pingar ali uma gotinha de veneno,
ou apenas uma bactéria, ou digamos assim, o vírus, vamos lá, o coronavírus é uma coisa minúscula, não é? Não é possível ver a olho nu, mas se você colocar um único vírus dentro de um copo d'água, você tomaria aquele copo de água? Ou seja, observa, está falando, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. E o grande alvo, e na verdade a grande proposta do apóstolo nesse texto é aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O verbo aperfeiçoar aqui tem o sentido de amadurecer, ou seja, envolve uma dinâmica de crescimento, que nós amadureçamos a nossa santidade, que nós aperfeiçoemos a nossa santidade no temor de Deus. Sabe, o escritor aos Hebreus diz algo muito importante, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Isto é um chamado para nós. Existe um bom livro de J.C. Ryle chamado Santidade. É um bom livro, recomendo a você ler. E dirá que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Porque Deus é santo. 3 vezes santo. Santíssimo. Santo, santo, santo. E o ensino bíblico, bem simples, é que ninguém se santifica quando não se purifica. Ou seja, é preciso que, para nos santificarmos, nós precisamos nos purificar. De fato, na bem-aventurança, Jesus disse que apenas os limpos de coração é que verão a Deus. São estes que verão o Senhor. É preciso que haja um processo de purificar. E o que seria purificar? Claro, é impossível nós não termos contato com pessoas descrentes. É impossível nós sermos tirados, suspendidos deste mundo. Purificar-se envolve não ter comunhão com o mal. Em resumo, é isto. O grande problema, a grande contaminação é o mal, que em termos morais, em termos da lei de Deus, chamamos de pecado. Ou seja, é o mal. Purificar-se é não envolver-se ou ter comunhão com aquilo que é mal. Isso traz a gente, então, algumas demandas aqui, algumas questões para nós considerarmos. Primeiro, aqui uma advertência com relação a uniões mistas, ou seja, é preciso que nós tomemos cuidado com essas uniões e parcerias com pessoas perversas e que praticam o mal, que são desonestas, quadrilhas, pessoas infames, pessoas perversas, pessoas absurdamente desonestas, pessoas malignas nas suas intenções, assassinos, impuros. Não é verdade? Isso é um ensino recorrente da palavra de Deus. Atente aqui, Jesus Cristo, ele comia com publicanos e pecadores. Ele comia com publicanos e assentava-se. E isso foi uma crítica que os fariseus fizeram a ele. Olha, vede, ele come com publicanos, entra na casa de publicanos e pecadores e come com eles. Até diziam, eis é um glutão, amigo de publicanos e pecadores. Mas apesar de estar lá, Jesus não tinha comunhão com o mal, comunhão com o pecado daquelas pessoas. Ele não somava forças ao pecado daquelas pessoas. E muitas das vezes pessoas crentes, elas entram em sociedades, elas entram em parcerias, elas entram em negócios espúrios, desonestos, corruptos. No Brasil, a gente vê recentemente algumas pessoas ditas membros de algumas igrejas, ditas cristãs, e não é o caso aqui de ficar referindo tais igrejas, mas que são escandalosas, pessoas que entraram em atos malignos, que tiveram comunhão.
em parceria, sujaram as suas mãos com coisas mais nojentas e absurdas, as mais repugnantes. Veja onde você está entrando. Leve em consideração o seu negócio. Houve um tempo em que os crentes foram perseguidos, o livro de Apocalipse fala sobre isso, perseguidos porque não entravam naquelas redes de negócios impuros, de negócios perversos, naquelas redes de coisas desonestas, de contrabando, aquilo, e tantas coisas desse tipo. Então, há advertência com relação a uniões mistas. Isso diz para nós que há um cuidado em nossos, deve haver um cuidado em nossos negócios e parcerias. O dinheiro e o êxito não é e nunca pode ser a única variável para um cristão escolher o seu negócio. Ela não é. Você não pode comprometer os seus valores. Você não pode vender a sua alma para o diabo. Você não pode simplesmente entrar na lógica desse mundo nefasto, na cultura desse mundo nefasto. E eu digo, é muito fácil igrejas, instituições, começarem a assimilar uma cultura mundana e em pouco tempo aquilo que é limpo se tornar uma coisa imunda, impura, com valores totalmente subvertidos. A nascente foi pura, mas o curso do leito do rio se contaminou, entende? É preciso um cuidado em nossos negócios e parcerias. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Isso também chama para nós nos lembrarmos daquele assunto hoje tão evitado que é a disciplina em nossas igrejas. É preciso saber o que é a casa de Deus e o que não é, quem são os membros e quem não é. É preciso distinguir com clareza entre o barco e a água. É preciso saber o que é o povo de Deus e o que não é. É preciso distinguir claramente entre o mal e o bem. É preciso saber distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Ou seja, na igreja é preciso entender estas coisas. E o ponto aqui é não ter complacência com o mal e o pecado. Mas na disciplina é também importante que ela não seja praticada apenas por puro revanchismo ou personalismos ou zelos cegos, porque no final das contas isso é apenas cegueira e orgulho espiritual, como era o caso dos fariseus. Mas é uma disciplina no sentido de buscar formar o caráter de Cristo na membresia, adornando a santa doutrina de Deus na vida da igreja. Esta é a linguagem do Novo Testamento, a saber que nós devemos crescer de graça em graça, ou como diz o apóstolo aqui, aperfeiçoar a nossa santidade no temor de Deus. Isso diz para nós que a igreja precisa ter clara disciplina. Igrejas que não praticam a disciplina são igrejas cuja mensagem não é aplicada. São igrejas que geralmente tendem a degenerar-se, a perder por completo a sua identidade. Em último lugar, esse texto também nos lembra da importância de nós fundamentarmos uma família que glorifique a Deus enquanto uma unidade e que caminhe junto para santificar-se. Isso diz para nós um pouco sobre os filhos. Enquanto os filhos estiverem debaixo de nossa responsabilidade, nós devemos buscar ensiná-los, instruí-los, apontar o caminho, pregar para eles o Evangelho, ensinar ali os princípios da lei do Senhor. Nós não podemos controlar o futuro dos filhos. Nem mesmo a salvação dos filhos nós podemos controlar. Aliás, a palavra de Deus é clara que a salvação pertence ao Senhor, mas nós devemos fazer a nossa responsabilidade. Enquanto ela estiver ao nosso alcance, até onde atingir a nossa mão, isso é responsabilidade nossa, enquanto pais.
nós não devemos permitir que o mal entre assim em nossa casa e deforme o caráter, deforme a beleza, distancie-se do temor do Senhor. Isso também diz para nós acerca dos cônjuges. Com quem casar? A nossa responsabilidade, eu insisto, é o presente. Claro, nós não podemos controlar o futuro, mas nós podemos agir hoje no presente, que certamente terá consequências no futuro. E nós podemos buscar um cônjuge que não seja alguém assim que esteja longe de Cristo, que não esteja em Cristo. Nós precisamos buscar alguém que seja um ramo da videira verdadeira. Se nós não podemos controlar o futuro dos filhos, determinar a natureza dos nossos filhos, com quem nós vamos nos casar? Sim, nós podemos escolher. Provavelmente você escolheu, se é que você já é casado. Ou provavelmente você está pensando em escolher alguém, se você é solteiro. Isso nós podemos escolher. E pense nisso, pense em todas as implicações desse texto, pense em todos os ensinos desse texto na hora de escolher um cônjuge. Eu não estou falando para você olhar se aquela pessoa é membro daquela igreja ou daquela outra, porque isso pode não ser exatamente o único critério. Você precisa se lembrar, o processo de purificação diz respeito a não ter sociedade com o mal. E há pessoas, às vezes, nas igrejas, cuja prática, cuja conduta, cujo caráter, cuja personalidade reflete alguém que não teme ao Senhor, é hostil, é rebelde, é teimoso, é orgulhoso, é infame, é perverso, é idólatra, e, enfim, a lista é grande, não é verdade? O casamento, gente, é uma aliança diante de Deus. Eu queria dizer a você, moça, que está aí, lembrar a você que o casamento não é um método de evangelização. A gente não casa para evangelizar o cônjuge. A gente casa para ter alguém que vá fazer parte da nossa trajetória familiar. A gente casa para fazer parte de uma união íntima, não é? Eu faria, aliás, uma pergunta. Existe algum tipo de união, de sociedade, de comunhão, de harmonia, de união aqui, não é? De ligação mais íntima que o casamento? O casamento é uma aliança que nós fazemos diante de Deus. Nós nos tornamos, para usar a expressão bíblica, uma só carne. Então, você nesta hora que ainda não casou, você pode orar para que Deus lhe conceda alguém para se colocar ao lado dessa pessoa, no desafio comum de aperfeiçoar a santidade de vocês dois enquanto casal, de vocês enquanto família, e filhos virão, de vocês aperfeiçoarem a santidade no temor do Senhor. Sim, pode ser uma grande aventura, um grande dano, e eu diria de imensas consequências, e às vezes de consequências imprevisíveis. Unir-se a alguém que não conserva o temor do Senhor, e nem ama, e nem serve a Cristo. É possível que você vá viver boa parte, ou talvez toda a vida, sabe-se lá, com a sua alma incompleta, dividida, expondo-se a situações indesejáveis, tristes, melancólicas, contraditórias algumas vezes. E algumas histórias assim têm tido um desenlace trágico, inclusive para os filhos que virão. Naturalmente,
Quando um homem ou uma mulher querem casar, geralmente eles vão levar isso adiante. É muito raro aqueles que são capazes de ter uma clareza, de colocar em prática essas questões, especialmente quando estão apaixonados. Mas você pode fazer algo. Você pode pedir a Deus hoje graça para orar, para pedir a Deus a você força, sabedoria, discernimento, um coração temente a Deus na hora de escolher para você um esposo, uma esposa. Essas coisas dizem muito, essas coisas falam muito alto. Que Deus te abençoe nisso. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que a tua palavra seja aplicada ao coração meu, daquela pessoa que me ouve nesta hora, de todos de nossa igreja, do povo de Deus em nossa pátria. Ajuda-nos a crescermos, a aperfeiçoarmos a nossa santidade no temor do Senhor. Ajuda-nos a lembrarmos que nós somos santuário do Deus vivente, que habita entre nós, que nos chama para sermos seus filhos, que nos chama, nos adota como filhos e tem deleite em ver em seus filhos a sua própria imagem, a imagem de Cristo, seu Filho. Abençoa a toda a nossa igreja nesta semana que hoje tem início. Que a graça do Senhor seja com todos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por sua atenção. Tenha uma boa semana. Que Deus abençoe você e a todos em sua casa.